Fala, nação alvinegra, beleza? Hoje nós temos para vocês imperdível aqui, justamente exclusivamente, direto do nosso canal, não só o giro de notícias do Corinthians, mas simplesmente a coletiva do presidente do Corinthians, o Duílio, né, que falou sobre o futuro do Corinthians em 2023. Então fica conosco, não se esquece de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal para que você possa ter notícias atualizadas do Corinthians, beleza? Vamos lá para a coletiva do presidente do Corinthians, Duílio. Vamos lá, podemos começar. Primeira pergunta. Bom dia, presidente. Boa recuperação. Acho que não tem como a gente começar essa coletiva de outra forma que não seja te pedir, por favor, uma palavra sobre o acerto do Vitor Pereira com o Flamengo. Eu queria que você passasse para a gente suas impressões, seus sentimentos, como tudo aconteceu e, enfim, acho que de uma vez por todas liquidar esse assunto, por favor. Bom dia, Ana. Prazer ter você também de volta. Bom, a gente, falando em nome do Corinthians, né, que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele. Eu lembro de cabeça o Rafael, Fausto Vera, Maicon, Yuri Alberto, Júnior Moraes, não sei se eu esqueci alguém, mas acho que são esses, e também que esse ano o Corinthians também iria se reforçar nas posições carentes. Então todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou, outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. O Corinthians é muito maior que todos nós. O Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Oi, presidente, aqui, melhoras para você, Juliane Amaloca da Band News FM, desculpa insistir nesse assunto, mas queria saber como é que foi essa reta final, né, de temporada, como é que foram as suas negociações para tentar essa permanência, se em algum momento você sentiu que existia essa possibilidade de permanecer, ou se logo de cara você sentiu que de fato não ia dar, como é que foi essa reta final de conversa com o Vitor Pereira, por favor? Primeiro, que eu coloquei há pouco, né, todas as condições de trabalho, a gente entende que uma continuação no trabalho, uma continuidade de trabalho seria muito boa para o Corinthians. Então a gente fez todos os esforços e o que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores, eu lamento. Também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele foi isso aí para cuidar da sogra. Parou aí, foi isso. Então, o que a gente tem para falar é só isso. Mas o Corinthians é maior que tudo isso. Vamos em frente, nós temos nosso ano para fazer um grande ano, temos condições para isso, temos elenco para isso e será reforçado. É isso. Obrigado. Presidente, bom dia. Kaique Silva, da Jovem Pan. Boa recuperação. Presidente, recentemente o Andrés esteve junto com o Marcos Braz em uma entrevista e ele ressaltou que a relação entre Corinthians e Flamengo ela permanece boa. Eu queria que você falasse sobre isso, como você enxergou também a forma de abordagem do Flamengo em relação ao Vitor Pereira e se você conversou com o Vitor Pereira depois de tudo isso. Bom, sobre conversar com o Vitor, não conversei, não converso mais, acho que não tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade do trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso, o Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim. E simplesmente é o que eu coloquei, um profissional, uma pessoa que mentiu e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou, ou não contratou, não sei. Se já assinou, se não assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso, né? Tem que pensar no clube, um clube desse tamanho, e a gente tem muita coisa boa sendo feita e muitas outras a fazer nesse último ano de mandato. Aqui, Duílio, aqui. Vamos imaginar já o ano seguinte, então, e vamos falar sobre Michael, Balbuena e Yuri. São jogadores emprestados ao Corinthians, como anda, e ainda mais o Michael, que está faltando 15, 16 dias aí para o término da vinda dele do Shakhtar, né? Como anda essas questões, já pensando para o 23? Vamos lá. Prazer em vê-lo mais uma vez e que a gente tem aí um fim de ano e um ano todo muito bom pela frente. A questão do Michael é a mais urgente, né? O contrato termina agora no fim do ano, a gente tem trabalhado muito nisso, o Alessandro, o Roberto, eu o pouco que consegui nesses últimos dias aí, mas a gente está em contato direto com o Shakhtar, tentando achar uma solução, ou de renovação de empréstimo, ou de uma proposta de compra. Então, a nossa intenção, e a gente entende que os maiores reforços que a gente pode trazer nesse momento é a permanência desses atletas. Também, lógico, a gente tem olhado o mercado, tem visto outras opções, não para esses setores, mas para reforçar o time como um todo.
E no caso do Maicon, então, a gente está em negociação, a gente espera ter um desfecho aí positivo, existe a vontade do Maicon também de permanecer, então isso também ajuda. Ainda é uma comunicação difícil com o pessoal do Shakhtar, não é uma negociação que a gente consegue ter contato o tempo todo diário, mas ela existe, e a gente está confiante que a gente vai conseguir que ele permaneça aqui com a gente. Sobre Yuri e Balbuena, são duas questões que a gente tem também no radar, vamos dizer assim, a gente vem trabalhando em cima disso, mas a gente ainda tem um tempo maior, né, até o meio do ano, mas já existe uma conversa com o Shakhtar, com o Zenit em relação ao Yuri Alberto, não avançada, mas da intenção dos dois clubes, a gente tem uma conversa muito boa com eles desde a vinda do Yuri e a ida do Ivan e do Mantuan. Então, uma relação boa, uma conversa boa, a intenção existe, e a gente está tentando achar aí a forma de fazer, mas todos os esforços do Corinthians vão ser em cima disso, dessa permanência, da permanência do Michael, e também de reforçar aí mais 2, 3, 4 atletas, dependendo da necessidade e se a gente concretiza ou não a permanência dele, senão teria que trazer mais atletas para a gente melhorar o elenco. Então, nessas situações são essas. O Balbuena, idem, a gente tem mais um tempo pela frente e a intenção também é que ele permaneça. Bom dia, Duílio. Estimas melhores para você. Lili Nascimento, da ESPN. Bom, no dia seguinte ao anúncio da saída do Vitor Pereira, eu fiz uma entrevista com ele e ele confirmou que sempre foi muito bem tratado pela diretoria, né? Falou de você e que fazia parte da família Corinthians. Eu gostaria de saber primeiro, se você, porque no anúncio você chegou a dizer que ele era como um irmão, né? Se tornou como um irmão. Se você se sentiu traído por ele por conta dessa situação e se com a saída dele mudou alguma coisa do planejamento, porque, por exemplo, ele gostava muito do Ramiro, era uma boa opção de banco para ele. Se ele permanecesse, Ramiro iria permanecer. Como é que ficou a situação de elenco também com a saída dele? Obrigada. Bom, prazer, mais uma vez. Em relação eu compartilho do mesmo sentimento do torcedor, né? O torcedor também gostou muito do Vitor, o apoiou em todos os momentos, assim como nós da diretoria. Em momentos difíceis, após derrotas importantes, a gente reforçou que gostaria da permanência, a gente reforçou, até coloquei com ele que assinaria a renovação naquele momento, isso foi até externado por ele. Agora, sei lá, eu acho que é uma decepção, mas eu não vou mudar meu jeito. Eu escutei muita gente criticando, agora o presidente que chamou fulano de irmão, agora... O errado não sou eu. Eu acho que a gente tem que... muitas vezes, alguns jornalistas fazem papel de influencer, sei lá, e querem ir na onda do que está se falando. Mas eu tenho o meu jeito, eu não vou mudar. Eu acho que a gente tem que repensar tudo isso, né? Muito ódio, a gente está vivendo um momento muito ruim no Brasil, no mundo. E eu acho que você acreditar nas pessoas, você estender os braços, criar uma relação, acho que isso que está faltando. Então, acho que ele mentiu, fui enganado. É isso, em relação a ele. Depois, desculpa. A gente vinha trabalhando com ele, mas também, como eu coloquei já acho que eu fiz um vídeo, né, sobre o Fernando Lázaro, que vinha fazendo, a gente falava isso lá atrás, o Corinthians não fica parado esperando também a decisão de profissional, o Corinthians é muito grande, né, e a gente vinha conversando com o Fernando, o Bruno Maziotti, que aqui está também, Alessandro, Roberto, e vinha fazendo um planejamento pensando na não permanência dele também. Então tem alguns atletas que ele indicou lá atrás, que ele entendia que era importante que chegassem, outros que saíssem, e isso foi alterado pelo Fernando, que é quem vai comandar o time esse ano, então tem toda a liberdade de fazer o que ele entende melhor para o Corinthians, e a gente confia muito no trabalho dele. Bom dia, Duílio. Daniel Batista, da Central do Timão. Primeiramente, quero desejar uma boa recuperação para você. Falando sobre planejamento para 2023, Duílio, o torcedor corintiano ficou muito acostumado nas últimas janelas de transferência, o Corinthians contratando jogadores de renome que tiveram e têm papel importante no time principal. Só que em 2023 o Corinthians também vai ter, na parte financeira, que arcar com prestações da Caixa. Gostaria de saber, até para esclarecer para o torcedor corintiano, a postura do Corinthians no mercado de transferência será para trazer jogadores de renome ou, pensando numa responsabilidade financeira, o torcedor pode esperar nomes mais modestos para compor o elenco? Por gentileza. Boa pergunta, obrigado, prazer também estar com você, te recebendo aqui. Em primeiro lugar, eu quando assumi, né, deixei muito claro que o título dessa gestão seria pagar a conta, né? Mas a gente fez um trabalho muito legal no primeiro ano, diminuindo muito as despesas, trazendo novas receitas. Agora, o segundo ano de gestão, a gente vai fechar aí com um faturamento aproximado de 750 milhões, mais que 50% acima do ano anterior, mais que 50% acima do recorde do clube, que era de 503, se eu não me engano, 503 milhões de arrecadação. Então, de um ano para o outro, a gente conseguiu já aumentar praticamente 50%, indo para 750 milhões. Como você colocou, a gente tem esse ano essa obrigação de fazer uma conta garantia, vamos dizer assim, não seria a primeira parcela, mas um valor equivalente ao que é a primeira parcela do acordo. Isso está previsto em orçamento, então a gente vai continuar sempre com essa responsabilidade, não gastar mais do que a gente arrecada, mas a gente tem vamos dizer, o desafio de trazer mais receitas, né, novas receitas, como a gente fez nesses últimos 2 anos, no primeiro ano de mandato e agora no ano de 2022, batendo novamente o recorde. Mas o torcedor pode ter certeza que dentro da parte financeira, com muita responsabilidade, mas a gente conseguiu melhorar bastante isso, né? Eu entendo que já no ano de 2022, esse ano que está chegando ao fim, o Corinthians já brigou lá em cima, já brigou por títulos, a gente já viu recordes de público na nossa arena, o nosso torcedor muito mais confiante, e isso gera também uma ansiedade, uma confiança maior e vamos dizer,
você sobe a régua, né? Uma expectativa maior para o ano seguinte, que é o ano de 2023. O que eu posso falar para o torcedor é que dentro da responsabilidade a gente vem trabalhando muito nisso, olhando o mercado, olhando os reforços, e a gente vai se reforçar, o Corinthians vai ter um time forte, mas a gente não pode esquecer que a gente já melhorou muito, né? Quem se representou hoje já é um elenco e um time muito melhor do que o que se representou no início do ano, do mesmo ano de 2022. Então você tem aí, como tem Fausto Vera, Yuri Alberto, Maicon, eu vou esquecer alguém, mas muitos outros atletas que chegaram durante o ano e que hoje estão com a gente. Então hoje o time já é mais forte. O que a gente tem feito são muitas saídas nesse primeiro momento. Alguns atletas vão sair por empréstimos, outros vão sair por venda. Não vou antecipar por não ter contrato assinado, então não quero aqui confirmar nenhuma dessas. Algumas já saíram por vocês, já foram noticiadas, mas enquanto a gente no futebol não tem um contrato assinado, é melhor a gente segurar e não confirmar. Mas o que a gente vem fazendo é muito parecido com o que foi feito no início da gestão, em 2021, que a gente foi contratar o primeiro jogador em agosto, né, que são esses nomes que você colocou, alguns deles. Então a gente vem trabalhando nisso para a gente estar pronto para trazer grandes reforços na hora que o Fernando identificar o que é o necessário, que a gente ache o nome certo, mas o torcedor pode ter certeza que não será quantidade e sim qualidade, e que o Corinthians vai brigar novamente lá em cima, mas tendo bem claro a responsabilidade com as contas do clube. Duílio, Luiz Oliveira Band. Bom dia, boa recuperação para você, um bom ano também para o Corinthians. Ainda sobre o Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Ainda que ele não tenha assinado um novo vínculo com o Flamengo, o fato de já haver um acerto e esse anúncio e também a negociação abre algum tipo de brecha jurídica para que o Corinthians possa acioná-lo judicialmente? Como que vocês têm trabalhado isso? E eu também gostaria de saber se vocês estão pagando o último salário dele desse mês de dezembro. Obrigada. Então, até isso é legal deixar claro, muitas vezes eu vi... não notícias que não verdadeiras, mas às vezes as manchetes, né? Primeiro, Luiz, obrigado. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com você novamente. Então, eu li algumas manchetes esses dias, acabei não vendo muita informação, mas manchetes, o Corinthians ainda deve a Vitor Pereira, deve o mês que não venceu, né, até o fim do contrato. Então, isso é bom deixar claro também, o Corinthians não atrasou uma hora o salário do Vitor ou dos seus auxiliares nesse período todo que ele teve aqui. Foi tudo pago corretamente no dia certo, na hora certa, então esse problema nunca existiu, só para deixar claro para o torcedor que às vezes as manchetes confundem. Mas agora é uma questão mais jurídica, se existe algum tipo de coisa que pode ser feita, eu acredito que não, e como eu falei, é a vida que segue, passou, alguém que passou por aqui e que saiu pela porta do fundo, infelizmente, mas a escolha são das pessoas. Então, se existir alguma coisa que possa fazer proteger o Corinthians, vai ser feito pelo nosso jurídico, mas assim, de imediato, pelo que a gente já olhou, não tem o que ser feito, o contrato termina, e se tiver que pagar mais alguma coisa, o Corinthians vai pagar, e se puder não pagar, não vai pagar. Então, isso é uma questão jurídica que está sendo analisada e que eu não consigo antecipar para vocês ainda o que vai ser feito. Duílio, bom dia, boa recuperação, legal te ver melhor. Quando da saída do Vitor Pereira, abriu uma expectativa na torcida do Corinthians de quem seria o técnico. E veio o Fernando Lázaro, para surpresa de muita gente. Você falou logo através das redes sociais do clube, deu uma rápida explicação, mas gostaria que você falasse quais motivos levaram o Corinthians a optar pelo Fernando Lázaro, que ainda não teve nenhuma experiência, né, para uma sequência de trabalho como treinador, quando sai um técnico, até então um técnico internacional, que tinha um renome. Por que dessa opção? Bom dia. Bom dia, Osmar, prazer em vê-lo. Vamos lá, é simples. Muito se falou o Fernando é um cara da casa, o Fernando é amigo, o Fernando, o elenco vai fazer o que quiser, o Fernando... É muito simples. O Fernando tem mais de 20 anos de Corinthians e de carreira, vamos dizer assim. E o Fernando fez toda a parte de análise, desempenho, fazia isso lá atrás, há 20 anos atrás. Depois foi crescendo dentro do clube e da profissão, virou auxiliar técnico de grandes treinadores que passaram aqui, como trabalhou com o Mano, como trabalhou com o Tite, como trabalhou com o Vitor, como trabalhou com o Silvio, como trabalhou na seleção brasileira por um bom tempo. O Fernando construiu a sua carreira com estudo, com conhecimento, com trabalhos, né? E o Fernando está aqui porque a gente acredita muito nele, não é uma aposta. O Fernando é um cara, todos nós, isso eu falei agora com os atletas na apresentação do Fernando, todos nós temos oportunidade ou tivemos para chegar onde a gente chegou, né? Então os próprios atletas começaram na base de algum clube para estar aqui hoje, e alguém acreditou neles. O Fernando tem toda essa capacidade para que a gente possa acreditar neles, e para nós é motivo de muito orgulho ter um cara aqui dentro que a gente pode dar essa oportunidade porque ele está pronto para isso. A gente vê o maior exemplo disso hoje. Ontem a Argentina foi para a final da Copa do Mundo com um treinador que era auxiliar até outro dia, e hoje ele é finalista da Copa do Mundo. Ele teve a oportunidade. Então, por isso a escolha do Fernando. Claro, pela capacidade e pelo que ele já fez também quando ele assumiu o time, né, nas oportunidades que existiram como interino, e a gente entende que ele tem totais condições de fazer um grande trabalho, por isso hoje ele é o treinador do Corinthians. Duílio, bom dia, Vitor Scaralho do meu timão, boa recuperação e boa temporada para todo mundo, enfim. Pegando até o gancho da pergunta do Garrafa sobre o Lázaro, eu queria entender um pouco melhor a formação da comissão técnica, né? Como que foram as conversas, a gente viu o Flavinho retornando ao Corinthians e se acompanha as redes sociais bastante contestado pela torcida, teve o lance, agora o Luciano confirmado também, o Thiago Largue que já teve uma passagem aqui, o Rodrigo que teve toda aquela questão, eu queria entender um pouco essa formação da comissão técnica também, obrigado. Prazer, Vitor, estar com você aqui novamente. Bom, primeiro... Isso muito se falou, muito se criticou o clube. Primeiro, a gente deixar claro que o Fernando hoje é treinador do Corinthians e o Fernando tem total direito e condições de escolher a comissão técnica dele, né? O Corinthians deu todo o apoio necessário, teve junto com ele nas suas escolhas, e ele escolheu os profissionais que ele entende que vão ajudar e vão completar ele no dia a dia, tudo que ele vai precisar. E nós, como Corinthians,
validamos tudo, entendemos que realmente são bons profissionais, que podem entregar o que a gente espera deles, e por isso a comissão foi formada dessa forma. Teve mais alguma? Acho que é isso. Obrigado. Duílio, sou eu. Duílio, boa tarde, tinha umas melhoras também. Uma breve pergunta de passado e uma pergunta de fato de futuro. A breve pergunta de passado, pegando a sua resposta. Sua emoção na resposta sobre o Vitor, ela é uma emoção que carrega todo esse sentimento de frustração do torcedor corintiano ou tem muito da sua mágoa pessoal? E de futuro, falando do Lázaro, foi a primeira opção do Corinthians ou vocês queriam outro treinador, talvez até um estrangeiro para seguir a linha do Vitor e não tentaram algum nome, não deu certo e o Lázaro acabou sendo um plano B que vocês acharam como opção caseira? Como que foi essa busca e esse achado pelo Lázaro? Então, vamos lá, em relação, eu não queria mais falar, mas vamos lá para finalizar do Vitor, não é questão desse que você colocou, de coisa pessoal, o cara enganou todo mundo, a torcida se apaixonou por ele, e eu também sou torcedor, e convivi o dia a dia, e fiz de tudo, nós aqui dentro, para que ele continuasse, por entender que seria bom para o Corinthians. Não foi, do outro lado não foi assim, né, do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, todas as condições de trabalho, nós oferecemos tudo para o cara continuar, e o cara mentiu, né, ele foi cuidar, achou melhor sair para cuidar da sogra, hoje ele vai fazer outra coisa. A vida que segue, cara, não, sabe, não tem, tem decepção com as pessoas, vamos dizer assim, na minha forma pessoal é isso, mas que também não vou mudar meu jeito de ser. Eu tenho muitos amigos, colegas de vocês que fiz nesse período, tem uns que não tiveram a mesma relação e acabei me decepcionando, como tudo na vida, como amigos que a gente constrói em várias fases da vida. E foi mais um cara que passou e que nós acreditamos e ele não era o que parecia ser, ponto. É simples, mas como eu disse, escolheu esse caminho, agora cada um segue o seu e vamos em frente, não tem, isso aí já é passado, nós temos que pensar no Corinthians, isso aqui é um gigante e a gente tem condições de fazer um excelente ano e é isso que nós vamos trabalhar. Do Lázaro, desculpa, não, sim, exato, eu não nego para ninguém aqui, tem um cara que eu gostaria de trabalhar, que eu já trabalhei, que é o Tite. O Tite deixou muito claro, há muito tempo vem deixando para vocês, publicamente, e para todos que o procuraram aí, antes, no pré-Copa, que ele não vai trabalhar, e pensando em trabalhar no Brasil, vai trabalhar fora ou parar. Então não seguiu nenhuma conversa, esse nome sim nos interessaria, fora ele, o escolhido foi realmente Fernando, por tudo que eu coloquei há pouco. Presidente, tudo bem? Boa recuperação aí, de saúde para o senhor. Eu queria saber, você até citou um pouquinho o negócio da parcela da Caixa, eu só queria, porque é um valor bastante impactante, não para o Corinthians, mas para qualquer clube brasileiro, né? Alguma coisa em torno de 70 milhões. Como que você pensa, lá no final do ano, em que está isso, você vai pensar, o clube está pensando em juntar esse dinheiro, o quanto já tem alguma coisa embaixo do colchão já para fazer esse aporte, porque isso é um impacto grande. E como tem a ver com o estádio, o seu novo fiel torcedor vem aí, queria que você tentasse passar para o torcedor aí, que está tudo bloqueado, as pessoas não estão conseguindo nem ainda fazer renovação, porque vem toda uma modificação, se você pudesse passar aí do fiel torcedor também. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia ainda. Bom dia, Vessone. Prazer tê-lo aqui. Cara, em relação à Caixa, isso a gente vai aprovar o orçamento hoje, né? Eu acabei de me desculpar com os conselheiros por ter, eu estou indo com catéter aqui, fazendo antibiótico de 6 em 6 horas, então nesses horários da noite consegui dar uma fugidinha hoje para vir aqui. Hoje a gente vai aprovar o orçamento, vai ser votado, né? Espero que aprovado, foi aprovado por unanimidade no CORE, no Conselho Fiscal, e lá já tem a previsão, tudo que a gente tem feito é baseado no orçamento e num plano que foi feito de 3 anos, né, da gestão, que a gente vem seguindo à risca. Então está previsto, o que existe é a parcela do name rights, que é uma parte grande, não é metade, mas é mais que 1/3 desse valor, até pelas correções que vêm sendo feitas esse ano, né, do valor inicial. E o resto a gente tem que achar dentro de novas receitas, como eu coloquei, e reduzir despesas, né? Então vocês vão ver também uma redução na folha do futebol, a não permanência da comissão anterior também ajuda nisso, que era um valor alto, mas não foi por isso que a gente não tentou renovar, para deixar claro, mas a gente também tem alguns cortes, alguns jogadores que terminam o contrato, outros que vão ser negociados, vendidos, outros que a gente está vendo opções para tirar, para que a gente possa baixar o salário. Então isso tudo já está previsto no orçamento do clube, a gente, lógico, se não tivesse esse pagamento, a gente poderia ter um investimento maior no futebol, por isso que eu falo da responsabilidade, a gente conseguiu melhorar muito, né, o cenário financeiro do clube, mas tem muito para fazer ainda, né? Então a gente tem que ter o pé no chão, mas está previsto sim, tem impacto, lógico, a gente poderia estar gastando esse dinheiro, mas a gente também pode buscar novas receitas, como a gente fez do ano passado para esse, aumentando 250 milhões de receita. Então é possível, mas com o pé no chão e responsabilidade. E sobre o fiel torcedor, a gente vem com muitas mudanças, né? O plano era muito antigo, a gente estudou 2 anos aí, esses últimos 2 anos mudanças, fizemos pesquisas, muitas com os fiéis torcedores e com os torcedores também, vem muitas novidades, muita coisa bacana, o torcedor vai gostar muito e tenho certeza que vai ser um plano mais completo que já existiu no futebol brasileiro, com muitas novidades, junto com o aplicativo, com o universo SCCP. Então tem muita coisa legal e isso também para trazer novas receitas para o clube, para ajudar em tudo isso, nessas dívidas e também fortalecer o time.
Duílio, bom dia aqui atrás. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Também estimo melhoras a você. Um ótimo ano para o Corinthians em 2023. Eu queria tocar num assunto novamente em relação à comissão técnica, né? Mais especificamente do Rodrigo Santana, que acabou, por motivos, vamos dizer assim, políticos, né? Sendo afastado aí e acabou não acertando com o Corinthians. Queria saber como é que se deu essa movimentação, né? Ele deu uma entrevista no dia seguinte e tudo mais. E se, de repente, outros profissionais aqui dentro do clube que não tenham a mesma identificação, né? Seja da torcida, a maior parte da torcida, e também aqui da história do Corinthians, se por acaso também teriam o mesmo destino. Obrigada. Bom dia, Marina. Prazer. Vamos lá, até legal a gente esclarecer isso. Eu entendo como coisas diferentes, né? O Corinthians é um clube que não preciso eu falar, que é um clube democrático, é um clube que sempre lutou pela democracia, levantou essa bandeira e vai sempre, pela sua história, pela sua fundação, vai sempre continuar defendendo a democracia no nosso país, que para mim é a maior conquista que o Brasil já teve nesses últimos anos, e não existe pensar num Brasil não democrático, né? Então, o que eu queria separar bem é que a gente não está discutindo se fulano ou ciclano é preferência política, se votou nesse, se é de direita, se é de centro, se é de esquerda. Isso é a democracia, isso é o que a gente defende. Então, o Corinthians jamais vai ter ou não ter, contratar ou não contratar um profissional por escolhas A, B ou C. O que a gente tem muito claro é que, nesse caso, o que estava sendo defendido pelo profissional era um golpe militar, era o fim da democracia. Isso a gente tem a opção e a escolha de contratar ou não contratá-lo. E a opção foi não contratar. E não tem problema nenhum se ele defende isso e quer continuar defendendo. É um direito dele, mas é um direito que a democracia permite, né? Porque se não existisse, também não poderia fazer manifestações, não poderia. Então, no nosso caso aqui, na direção executiva, vamos dizer assim, do clube, a gente tem a opção de contratar ou não, mas jamais pela escolha política, e sim por estar defendendo um golpe. Então, o Corinthians optou por não trazer esse profissional, e também porque isso traria um problema, uma situação importante, mas muito menor do que a gente defender a democracia. Isso traria também um problema diário para a comissão técnica que está começando, para o dia a dia do clube, para tudo que um novo ano, a gente não quer começar com questionamentos, mas principalmente por isso, por defender a democracia, por ser um clube democrático e que um clube que não abre mão disso nunca. Duílio, Fernando Vidotto aqui da TV Globo. Primeiro, boa recuperação para você. Duílio, a gente sabe muito bem a pressão que é trabalhar no Corinthians e a pressão que existe em cima de qualquer treinador que está começando no cargo. Então, eu queria saber de vocês se vocês estão prontos, né, para uma pressão do treinador, um trabalho que possa demorar um pouquinho para pegar, para engatar, como é um trabalho novo. Vocês estão prontos para essa pressão que possa vir, para acalmar a torcida, que de repente poderia querer um nome mais tarimbado? Como é que vocês estão pensando em relação a isso? Bom dia. Muito pronto, convicto, confiante no trabalho, confiante na comissão técnica, no elenco que a gente tem. Lógico que questionamentos vão existir no Corinthians, então muito mais. Você pode fazer um campeonato aí maravilhoso, eu sempre falo isso, e a última bola ela bate na trave e sai, nada prestou, e se ela entrar tá tudo perfeito e foi bem planejado. Então vão existir momentos difíceis, como em qualquer ano, qualquer temporada, de qualquer clube, mas a gente está sempre pronto para isso, por confiar, por ter convicção de que o Fernando está pronto para fazer um excelente trabalho. Então, acho que pressão vai existir e a gente está acostumado com isso. E se não quisesse, não estaria aqui, né? Se não quisesse pressão. Não é fácil, muitas vezes acho que é desumano, é desproporcional, mas é o mundo de hoje também para vocês, para nós, para os nossos filhos, para qualquer trabalhador. Essas redes sociais, a vida está diferente. Então, isso também aumenta muito a pressão nossa no dia a dia. Mas a gente está pronto para isso e muito confiante que vai ser um grande ano. Duílio, aqui atrás, Arthur Dual, bom dia, boa recuperação. Queria voltar na questão levantada pela Marina, do Rodrigo Santana, por favor. Duas coisas específicas, assim, como que se deu esse processo? O Corinthians não sabia dessa posição dele, ficou sabendo depois, ou isso foi ponderado de alguma forma antes? E também nesse assunto, se esse caso deixa algum tipo de processo diferente nas contratações do clube, pesquisas melhores sobre os profissionais que serão contratados ou não, tem uma questão de compliance também, por favor, obrigado. Vamos lá, desculpa, é Rodrigo? Arthur. Bom dia, Arthur. Não, a gente não tinha conhecimento da manifestação em si a favor de golpe, né? Eu não quero também ficar falando do Rodrigo aqui, que eu nem o conheço direito, eu sei que é um grande profissional, isso tudo foi levantado para assumir o cargo que ele assumiria. Preferências políticas a gente realmente não nos importa, até porque isso é o legal da democracia, isso a gente tem que estar sempre aberto e defender. Mas nesse caso, especificamente dessa manifestação em um quartel a favor de golpe, a gente não tinha conhecimento. Quando a gente teve, realmente foi quando passamos a vocês e ao nosso torcedor que a contratação não seria mais feita. Existe o compliance no clube, que vem sendo implantado aí há 2 anos, e não é simples, né? Você implantar um compliance, são muitas coisas, muitas áreas, né, que ele atua, desde contratações, de contratos, de empresas, em tudo, né? Todos os processos do clube. A gente pretende que ainda até o fim da gestão já estejam todos integrados e passando pelo compliance, mas isso é uma coisa que é terceirizada, inclusive, é um órgão separado. Mas sim, né, a gente tem que chegar nesse ponto de checar para evitar esse tipo de coisa, né? De você trazer um profissional e depois não poder concretizar. A gente tem que estar mais pronto para isso, a intenção é essa, e o trabalho para que isso ocorra está sendo feito e com muito empenho de todos os departamentos do clube.
Eu não tenho, eu torço muito, acho e vou trabalhar muito para isso. O pai dele é um grande ídolo da torcida, é um cara que representa a raça corintiana, vamos dizer assim, ficou marcado por isso. Isso é mais um ponto, né, dentro da história, mas que também não credencia ele para ser treinador do Corinthians, né? Ele tem os seus méritos todos, tudo que eu coloquei aqui, mas eu tenho certeza e torço muito, muito, e nós todos aqui no Corinthians vamos dar todo o apoio que ele precisar para que ele se torne um grande treinador, que isso não tenho dúvida que vai acontecer. E que vai ter uma carreira excelente pela frente, pela competência e por tudo que ele já mostrou, mas que também tem essa idolatria toda que o pai tem. É difícil, né, que o pai conquistou aqui, mas ele tem muitas condições e capacidades, vamos dizer assim, para sair daqui, para não sair daqui e se tornar um grande ídolo, também como o pai foi. Duílio, eu pedi o microfone aqui e foi me concedido, a assessoria agradeço. Não é para uma pergunta, não. É para um pedido aqui em nome da classe, dos colegas. Acho que eu sou um dos mais antigos aqui, né? E a gente já viu bastante coisa aqui dentro do clube. A gente sabe, você falou muito de democracia do Corinthians, e a gente está com a pandemia controlada. Então, um pedido, acho que em nome de todos aqui, para que facilitasse o nosso trabalho, o trabalho do pessoal da assessoria, você em conjunto com a sua diretoria, a comissão técnica, se possível, dentro de uma possibilidade que a gente possa ter uma relação de maior proximidade, se não acompanhar todos os treinamentos, alguns treinamentos, porque o Corinthians sempre teve essa marca, então a gente gostaria que o Corinthians fosse pioneiro, porque está tudo muito fechado, até porque a gente possa ter uma relação sem prejuízo ao trabalho de vocês, para facilitar o nosso. A gente sabe o quanto você é um cara democrático, você possa dar uma olhadinha para esse lado também. Então, com certeza, eu acho que, como eu coloquei, né, que eu espero que esse próximo ano aí de 2023 a gente esteja mais próximo. Para nós, muitos podem pensar diferente, mas para nós é melhor essa convivência, porque evita muitas coisas, muitas notícias, coisas que quando você não está perto, não tem informação, então também atrapalha o lado de cá no dia a dia. A gente muitas vezes passa a maior parte do tempo desmentindo notícias, e o torcedor também é mal prejudicado com isso, né, que não tem a notícia verdadeira, a notícia próxima, todas as informações do clube dele. Lógico que eu acho que, como era antigamente, diariamente, isso dificilmente vai voltar a existir, até porque o trabalho de treinadores hoje, de parte tática, tem coisas que eles preferem, mas pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo, como foi no fim da pandemia. Se eu não me engano, o Corinthians foi o único clube de São Paulo que reabriu depois, no fim da temporada agora, e que trouxe de novo e deixou assistir alguns treinos, não inteiros, mas uma parte. Então pode ter certeza que a gente vai estar em cima disso e vai abrir o máximo possível, lógico, preservando a parte do treinador, do dia a dia dos atletas. Obrigada, Duílio, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Mais alguma coisa, gente? Obrigado, valeu, gente.